Então, chegamos ao quinto e último vídeo da nossa imersão e a gente vai falar de um tema que é um grande fantasma para todo produtor, que é a bendita prestação de contas, que nada mais é do que um veículo de você para o seu interlocutor, o seu analista, o seu órgão fomentador, prestar contas do que você fez com o dinheiro, né? Bem, antes da gente pensar a prestação de contas, a gente tem que entender a função do orçamento. O orçamento nada mais é do que uma organização físico-financeira dos custos que você vai ter, né? Como eu falei lá no vídeo sobre planejamentos e desenvolvimento de projeto, você pode pensar o seu orçamento em função do plano de ação, né? Isso é uma forma de organizar, através da pré-produção, da produção e da pós. A partir desse documento organizado e registrado, que você muito provavelmente aprovou anteriormente, você vai prestar conta através dos itens que ali estão para o seu analista, né? Muita gente, quando começa a pensar o orçamento, tem uma ideia um pouco, às vezes, exagerada de que você precisa fazer grandes cotações ou apresentar um orçamento muito arrojado com o que você vai de fato gastar. A nossa dica é que você possa conversar com outros profissionais, fazer naturalmente algumas pesquisas de mercado, mas que você use também um pouco do bom senso ou feeling para poder organizar esse orçamento e você botar para frente o seu projeto. Bem, na hora da prestação é quando você vai pegar todos os seus custos e vai declarar, né? A prestação de contas nada mais é do que um processo declaratório do que você fez com esse dinheiro e naturalmente você precisa ter um entendimento aí burocrático que vai fazer com que você precise de alguns profissionais envolvidos no geral, como um gerente financeiro, um coordenador administrativo, que é aquela pessoa que tem um pouco mais de entendimento de finanças, né? Se de repente uma nota fiscal presta contas daquele recurso, que tipo de documento fiscal, recibo você pode utilizar. No geral, os editais ou as leis de incentivo, elas criam documentos que te ajudam a organizar essa prestação de contas com algumas diretrizes, né? Então, a maior dica é que você possa, desde a produção, organizar suas contas. Você pode, por exemplo, ter um cronograma de desembolso, que é uma organização dos seus desembolsos a partir de um cronograma, né? Então, se na pré eu vou pagar cenógrafo, vou pagar desenvolvimento de texto, eu já vou organizar esses pagamentos para que, por exemplo, o produtor executivo ou quem está lá na frente possa já operar, né? Então, esse produtor, por exemplo, vai solicitar uma nota fiscal do fornecedor, vai receber essa nota fiscal, ou ele mesmo vai operar o pagamento, ou vai demandar para um contador ou outra pessoa da equipe para que ela possa operar esse pagamento. Existem alguns pontos que a gente sempre tem que ter atenção, que no geral as leis e os editais pedem, como por exemplo, bem, todo documento tem que ser fiscal. Nota fiscal. Exato. Você tem que fazer o pagamento do serviço para quem emitiu a nota, né, para aquela conta específica, para que haja uma comprovação de fato de que o fornecedor do serviço para o projeto recebeu aquele recurso. E sempre entendendo, e isso é um tema que a gente sempre fala muito, todo o orçamento está a serviço de um projeto e não de um proponente. Então, se você tem um festival de música dentro de um estúdio de música, por exemplo, ou se você tem um festival gastronômico dentro de um restaurante, se você aprova um projeto no edital, numa lei de incentivo, ele tem um orçamento para execução daquelas atividades. E aquele orçamento ele não é do proponente, né? Ele não é para custear custos ou do restaurante ou as instalações, ele é do projeto, não adianta. Então, por mais que, por exemplo, num restaurante você tenha um chefe de cozinha e você tenha um festival gastronômico, o item orçamentário de cozinheiro, por exemplo, vai ser para as atividades do projeto e não para o pagamento do chefe de cozinha que opera no restaurante em geral. Essas pessoas costumam ter um pouco de dificuldade de entender. O projeto ele é um organismo vivo, em que pessoas em geral e fornecedores prestam serviço para esse organismo. Então, esse orçamento é o que vai te dar um norte para prestar contas, você vai organizar todas essas notas, você vai juntar com os comprovantes de pagamento. A partir da sua planilha orçamentária, você vai montar esse documento declaratório. O que eu indico muito também para começar esse processo é que desde o início você identifique o seu extrato bancário, então você vai ter uma emissão recorrente dos extratos e você vai identificando para quem foi, qual é a nota que emitiu, para que lá no final você possa montar os formulários, e aí isso vai depender qual é o formulário exigido, qual é o tipo de documento, para você fazer esse relatório de contas para o seu fomentador, a sua organização aí patrocinadora.
Claro que esse problema que o Thiago trouxe, muitas vezes também é uma solução, desde que você não prejudique uma, né, em favorável à outra. Então, por exemplo, como ele citou, a questão de um festival de música, ou melhor, de um restaurante ter um festival de gastronomia e você querer pagar o cozinheiro com o dinheiro do projeto. Você vai pagar o cozinheiro com o dinheiro do projeto, mas não, esse cozinheiro ele não vai ser pago para todas as atividades que ele realiza, por exemplo, como cozinheiro daquele determinado restaurante. Porém, o festival ele pode compor as atividades do restaurante e muitas vezes essas relações se misturam. Isso é um problema que pode ajudar, por exemplo, a relação do seu cozinheiro com o projeto. Agora, um outro problema que é muito recorrente nas prestações de contas é o seguinte: muitas vezes a gente faz a planilha orçamentária 2 anos antes do projeto de fato ser executado. Então, você faz a planilha, até o projeto ser aprovado na lei de incentivo, até você conseguir captar recursos e de fato começar a executar, muitas vezes aquela planilha que você pensou lá atrás, ela ficou um pouco diferente do que você vai executar. E para fazer uma readequação orçamentária na lei de incentivo, muitas vezes é muito moroso. Então aí é uma dica que a gente dá também, que se você não precisar da readequação orçamentária, de fato, é importante você olhar para essa planilha, verificar o que você vai entregar e verificar como que você consegue resolver com as rubricas que estão aprovadas. E muitas vezes resolver significa identificar quem são os seus fornecedores. Às vezes você pode, uma planilha orçamentária de 30, 40 itens, trabalhar com um número de fornecedores reduzido. Uma empresa de sonorização, muitas vezes, pode emitir para você, né, pode prestar para você serviços de sonorização, de iluminação, de palco, de técnico. E aí, às vezes, a rubrica de infraestrutura pode ser atendida por uma única empresa. Isso simplifica um pouco a gestão do seu recurso e a sua prestação de contas. Então, como o Thiago falou, é importante você olhar essa planilha orçamentária, ela precisa ter uma sinergia muito bacana com o projeto, com as entregas. Um outro problema que acontece muito, e aí não tem jeito, não tem como fugir da readequação orçamentária, é você aprovar um orçamento de 200 mil, mas você captar 100 e você ainda assim decidir realizar aquele projeto com 100 mil. Você vai precisar apresentar para a lei de incentivo o que você vai fazer com aqueles 100 mil, que naturalmente você não vai entregar todo o projeto, né? Você vai entregar 50% dele. Muitas vezes você faz uma lógica percentual. Eu iria realizar um festival com 20 bandas. Em vez de fazer 20, captei 50%, vou fazer um festival com 10 bandas. Só que às vezes você tem que deixar de fazer uma determinada entrega que estava prevista e valorizar outras para dar conta de pelo menos uma parte daquele projeto, 50% daquele projeto cultural. Então essa análise, né, entre a planilha que foi aprovada e de fato a que foi captada e a que será executada, ela precisa ser feita antes de você começar a mexer no dinheiro. Até porque se você receber um recurso e você decidir readequar aquele orçamento, aquele projeto, você precisa pedir autorização para o seu patrocinador, você precisa pedir autorização para o órgão competente, seja a Secretaria Especial da Cultura, seja a Secretaria Municipal de Cultura ou Estadual de Cultura, se você está trabalhando com lei de incentivo, para depois que tiver tudo aprovado, você de fato começar a mexer nesse dinheiro. Muitas vezes, né, na empolgação de conseguir patrocínio, o dinheiro está na conta, você começa a mexer naquele recurso e de repente você se depara com uma realidade complexa que é, nossa, não organizei. Como é que eu vou fazer? A gente já trabalhou com muitas consultorias de prestação de contas e acontecem erros esdrúxulos, como por exemplo, você pagar uma fatura de cartão de crédito da instituição. Não pode. Na verdade, mesmo que seja o recurso da própria instituição, e aí trazendo essa realidade, né, que o Thiago falou, do cozinheiro e do estúdio, você não pode conseguir pagar a fatura de um cartão de crédito. E aí o que você faz quando você faz um problema como esse? Você muitas vezes é obrigado a devolver dinheiro para a conta, e às vezes o investidor, né, o proponente não tem esse dinheiro para poder botar aquele dinheiro na conta para sim, e aí sim de fato conseguir usar o dinheiro devidamente. Então, primeiro, outro pulo do gato. Primeiro, que você deu uma, né? 2, eu vou dar a terceira. Terceira dica receba a nota fiscal, verifique se ela tá ok, verifica com o seu contador, com o seu gerente financeiro. Beleza. Todos aqueles técnicos correspondentes da sua planilha deram ok. Aí sim,
você pode fazer o pagamento, né? E aí, com isso, você vai organizar numa pastinha. Se você trabalhar com lei federal de incentivo à cultura, você já vai subindo a prestação de contas de cada um dos itens já no sistema Selic Web. Então, isso vai organizando. Então, rebobinando um pouco a fita. Pega a sua planilha orçamentária, decida se vai readequar. Readequou, ok, pede pro órgão competente, verifica se tá tudo ok, beleza, posso mexer no dinheiro, graças a Deus. Aí, verifica quem são seus fornecedores, organiza lá os fornecedores perante a planilha orçamentária. Verifiquei, pedi as notas com o descritivo correto. Como é que é o descritivo de nota, Thiago? Isso vai depender de como que os órgãos fomentadores solicitam, né? Alguns pedem que você inclua no descritivo uma série de informações detalhadas, como o programa de fomento que faz parte, como a identificação do projeto. Outros são um pouco menos exigentes e você pode trabalhar com o seu item de forma mais genérica, mas o que a gente indica é que você possa detalhar ao máximo qual é a função, o serviço, o período em que acontece, porque você pode ser diligenciado, você pode ser questionado na análise, né? Então, de repente, você emite do nada uma nota de 50 mil com um descritivo genérico, então você pode ser questionado sobre quem fez esse serviço ou qual o período. E outro ponto importantíssimo que muitas pessoas costumam fazer, que é aquela história de você emitir a nota para alguém e aquela coisa toda. Então, assim, pense em contratos. Se você vai emitir por um artista, você pode criar um contrato de agenciamento com esse artista. Enfim, eu acho que isso tem a ver com uma última dica, que é estude as resoluções das prestações de conta. Tente ao máximo tornar isso maleável, íntimo para que você possa operar esses recursos de uma forma um pouco mais confortável e que você, inclusive, tenha uma execução melhor, né? Então, se você entende bem a sua resolução, você pode executar o seu orçamento com mais conforto. Você, por exemplo, vai entender que você pode ultrapassar o limite de uma rubrica em 20%, né? Ou 50%, entender quanto você pode se pagar com aquele projeto, enfim. Exato, como que você pode... qual é a limitação que o único fornecedor pode receber dentro de um projeto inteiro. Enfim, estudar essa resolução é uma das resoluções, né, dos editais e tal, que precisam mais serem entendidas. E se você tiver alguma fragilidade, você vai ter que pedir ajuda a algum contador, o que é bem indicado, porque essas questões contábeis, elas são de fato múltiplas. A gente sabe que os produtores, muitas vezes, eles acumulam uma série de funções, mas tem coisas que realmente não dá, né? Então, você saber se uma determinada nota fiscal tem recolhimento de imposto ou não. E toda empresa, na verdade, ela tem um contador. Às vezes a gente não utiliza ele porque você acredita que, de repente, a questão de gerenciamento de projeto na lei não é competência do seu contador. Mesmo que não seja competência do seu contador, que você não tenha esse tipo de relacionamento com ele, é importante que na hora que você vai executar um projeto, você sente com ele, pelo menos antes de começar, para apresentar aquela planilha, para discutir com ele o que você vai emitir de nota, para você ficar bem seguro. Porque a última coisa que a gente vai falar é o seguinte: essas prestações de conta, se elas forem auditadas pelo Tribunal de Contas, elas podem ficar abertas em até 10 anos para te questionarem sobre. Uma vez você apresentou a prestação de contas, tá tudo ok, tá aprovada pelo Ministério, pela Secretaria ou pelo órgão competente, eles têm até 10 anos para, apesar da aprovação, ainda gerar uma diligência para você. Então, assim, não só entregue, como guarde. Inclusive, muitas vezes é importante você ter o protocolo de recebimento. A gente já foi pego várias vezes com uma secretaria falando: olha, vocês não entregaram a prestação de contas. E a gente tinha lá o documento com o protocolo que a gente provava que a gente tinha entregue aquela prestação de contas. Então, assim, isso é uma questão muito importante, que vocês percebam que a prestação de contas, ela é um fantasma, porque de fato ela precisa ser muito bem olhada, cuidada, é um recurso público, né, na maioria das vezes. Então é importante que vocês se organizem para depois não ter uma dor de cabeça e você falar: gente, para que eu fui fazer aquele projeto? Antes eu tivesse ficado quieta aqui na minha do que botar um projeto na lei de incentivo, ter patrocínio. E uma última questão também, lembrando que a prestação de contas, muitas vezes, ela não é só financeira. Ela também tem a prestação de conta da contrapartida, o produto, onde foi veiculada a marca do patrocinador, que é a prestação de contas que a gente considera de boa, né? Tranquila, boa de fazer, que não gera tanta dor de cabeça como, por exemplo, a prestação de contas ligada à gestão financeira dos recursos. E a prestação de contas do que costuma se chamar, que é a prestação de contas do objeto, que é da ação do projeto em si, né? Então, você prestar contas para o seu patrocinador ou incentivador
de que a atividade fim do projeto foi de fato realizada. Então, se você se comprometeu, né, contratualmente em realizar um espetáculo de artes cênicas que tem 20 apresentações, com intérprete de Libras, com meia entrada, você tem que relatar através de textos e relatórios escritos, fotos e até às vezes até vídeos e evidências claras de que aquilo foi cumprido. E muitas vezes esse é um dos grandes problemas na produção cultural do país, porque o proponente que não realiza o objeto, no geral, ele é penalizado da pior forma, porque ele tem que retornar com o recurso inteiro. Muitas vezes na prestação de contas, se você tem algum problema ali com algum item, você acaba sendo penalizado naquele item. Ou glosado, que é uma palavra que no geral se usa, né? Você pagou errado um cenógrafo lá de 5 mil, 10 mil, 20 mil, você vai ter esse retorno. Agora, não cumprir o objeto, a atividade fim do projeto, pode te gerar um problema do tamanho do orçamento do projeto. De uma ordem de grandeza enorme. É isso, acho que a gente terminou aqui nossa série de vídeos da imersão. Eu espero que possa ter sido suficiente para entender um pouquinho. E sigam a gente nas redes sociais, Burburinho Cultural no Instagram, no Facebook, que lá vocês vão poder acompanhar os nossos projetos, as nossas atividades educativas, e assim a gente vai seguindo aí o barco da resistência, da cultura. Espero que vocês venham conosco, porque esse é o momento em que a gente mais precisa de força. No nosso site também, semanalmente a gente publica um conteúdo no blog referente a esse sistema de produção cultural. É um conteúdo para ilustrar um pouco o momento, né, quais são as pautas que estão acontecendo, e também servindo também como uma contrapartida para vocês que nos acompanham e estão sempre querendo mais notícias e mais novidades. É isso, até a próxima.